Vindo das ruas de Compton, Eazy-E se tornou um dos empresários e rappers mais bem-sucedidos dos anos 80 e 90. Numa época que fazer dinheiro com o rap e ser seu próprio patrão não era fácil. Líder do grupo de rap mais perigoso do mundo, ele foi um dos caras que moldou o hip-hop como conhecemos hoje. Lançando sua própria gravadora, ele abriu uma nova era para o rap. Mesmo com o fim do grupo que deu a ele sucesso, Eazy fez sua carreira e conseguiu se manter como um homem de negócios nato, e ainda descobriu talentos incríveis antes da sua morte prematura aos 30 anos. E hoje nós vamos contar a história completa do padrinho do Gangsta Rap para vocês. Mas antes nós precisamos do fortalecimento de vocês, deixando o like no vídeo e se inscrevendo no nosso canal. Vocês fazem com que nosso conteúdo chegue para mais pessoas e nos ajudam a produzir mais conteúdos como esse. Ativando o sino ainda, vocês vão ser avisados sempre que a gente postar vídeos novos, então nos fortaleçam aí. O nome real do Eazy-E é Eric Lynn Wright. Ele nasceu em 7 de setembro de 1964 em Compton, na Califórnia. Todo mundo sabe que Compton já foi uma das quebradas mais perigosas dos Estados Unidos. Ela é muito conhecida por sua taxa alta de criminalidade, pobreza e gangues. Para quem não sabe, na época que o Eazy nasceu foi a mesma do surgimento das famosas gangues afro-americanas Crips e Bloods, que vieram das quebradas do sul de Los Angeles. E também foi a mesma época que Compton deixou de ser uma cidade de maioria branca para se tornar de maioria negra, fazendo com que sua família fosse uma das primeiras de lá. Diferente de muitos garotos da sua época, Eazy foi criado pelo pai e pela mãe, sendo um dos poucos do seu bairro que teve um pai presente. Em uma entrevista, sua mãe disse que o Eazy-E era uma criança animada e acreditava que estava destinado a fazer algo grande na vida. He just was a jolly child. He was really happy. But you know, one thing, I never really thought that it would go this far, but he always, wanted to do something great. Não tem muitos registros do Eazy-E falando da sua infância, existem mais filmagens e fotos. Mas o que é público é que em algum momento na adolescência, no começo dos anos 80, o Eazy largou os estudos e começou a se envolver com o tráfico. Num livro chamado Original Gangstas, escrito por um jornalista de renome lá dos Estados Unidos, o autor apurou que o Eazy-E entrou no tráfico devido à influência de um primo chamado Horace Butler. A última vez que o Eazy viu seu primo Horace Butler, de acordo com o autor do livro, foi quando ele deu um malote de dinheiro e pediu para o Eazy guardar para ele. À noite, o primo do Eazy foi morto num drive-by e Eazy decidiu assumir os negócios do primo. O pai dele era carteiro e a mãe dele trabalhava na secretaria de uma escola, então podemos deduzir que ele não começaria a traficar por necessidade, como foi o caso de alguns rappers. Como falamos, o Eazy nasceu na mesma época do surgimento das maiores gangues de rua afro-americanas, que dominavam há anos as ruas das periferias da Califórnia. Onde o Eazy morou em Compton era cercado de Crips e ele teria se tornado um afiliado na adolescência por causa disso. De acordo com fontes que vão desde os familiares dele a amigos como o DJ Yella. Quem quiser saber mais da ligação do Eazy com os Crips, nós já fizemos um vídeo só sobre isso, o link está na descrição. Usando o dinheiro que conseguiu nas ruas e com um pouco mais de 20 anos, Eazy-E visou sair da vida do crime e ter um negócio legítimo e próprio. Ele queria apostar no mundo da música, principalmente o rap, que na época estava começando a virar uma febre nos Estados Unidos. Eazy se aliou ao seu amigo e vizinho Dr. Dre para tornar essa visão uma realidade. Eazy conhecia o trabalho do Dre como DJ porque Dre trabalhava com um grupo famoso nas boates ali da área deles, o World Class Wrecking Crew. No começo, o Eazy não queria ser um artista, ele queria ser um tipo de empresário ou CEO, tendo sua própria gravadora. Ele abriu ela dando o nome de Ruthless, que significa implacável. Foi estimado que ele gastou cerca de $7 mil do seu bolso para lançar a gravadora. Eazy trouxe o MC Ren, outro amigo de anos dele, para sua gravadora, assim como o Dre chamou o DJ Yella e o Ice Cube, formando assim o grupo mais perigoso do mundo, o NWA. You are now about to witness the strength of street knowledge.
Entre 86 e 87, Eazy-E ficou trabalhando na primeira música que sua gravadora lançaria, chamada de Boys in the Hood, que foi escrita pelo Ice Cube. Primeiro ele e o pessoal queria vender a música ao grupo de rap nova-iorquino HBO. Os caras chegaram a colar no estúdio, ouvir a batida do Dre e ainda conseguiram rejeitar a música. Sem rappers para cantar a música, o Dr. Dre convenceu o Eazy a fazer esse papel, já que ele tinha mais credibilidade de rua que todo mundo ali. Tem uma cena no filme do NWA que é muito lembrada e foi muito fiel à vida, que mostra como o Eazy se tornou o Eazy no estúdio. De acordo com quem estava lá, como o próprio Dre, DJ Ella e Ice Cube, foi preciso muita lábia do Dre pro Eazy topar gravar, e ele foi fazendo pedaço por pedaço da música, levando quase 2 dias para terminar seus versos. O trampo deles foi recompensado, porque quando eles lançaram Boys in the Hood no mercado em março de 1987, a música teve um sucesso nas ruas, que vendeu cerca de 500 mil cópias por ali em Los Angeles, de acordo com a gravadora. O que para a época era um feito histórico, ainda mais vindo de uma gravadora independente. Além disso, é claro que o som apresentou ao mundo um dos rappers com a voz, personalidade e estilos mais memoráveis. Eazy iniciou ali com o grupo NWA uma jornada que seria um dos ápices do hip hop, e Eazy, além de ser um dos integrantes, iria comandar o grupo com contratos e garantias. O pontapé inicial deles veio com a compilação chamada NWA and the Pulse, que visava relançar músicas do grupo, mas acabou sendo mais um álbum de afiliados, compilando vários rappers dali de Los Angeles. O disco foi um acordo que o Eazy fez com a Macola Records, uma gravadora que era a principal distribuidora da cena do rap de Los Angeles na época. Foi negociando com a Macola que Eazy-E conheceu seu sócio Jerry Weller, e Eazy soube do trabalho do Jerry como empresário musical através do DJ Alonzo, que criou e promovia o Wrecking Crew. Tocando Boys in the Hood para Weller, Eazy-E convenceu o empresário a investir na sua gravadora. Então, junto, eles fizeram a Ruthless Records ser uma gravadora capaz de lançar o NWA e outros artistas. O Eazy-E possuía 80% da empresa, enquanto o Weller tinha 20%. A coletânea NWA and the Pulse foi lançada em 6 de novembro de 87 e passou de 500 mil cópias vendidas nos Estados Unidos. Em agosto de 1988, eles lançaram o esperado e lendário álbum Straight Outta Compton, que vendeu nada mais nada menos que 3 milhões de cópias e mudou o rap. O NWA e esse disco deles é considerado uma das coisas mais influentes do hip hop. Eles apresentaram ao mundo um novo subgênero que veio a ser chamado de rap gangsta, um tipo de rap que visa mostrar a realidade das periferias americanas nua e crua, trazer resistência militante contra as autoridades e, claro, sem se preocupar com a sua linguagem e conteúdo lírico. Citando por décadas rappers que foram influenciados diretamente pelo NWA, podemos citar o Snoop Dogg, que surgiu nos anos 90, o T-Game, que surgiu nos anos 2000, o Kendrick Lamar na década de 2010 e o Jay Stone nos últimos anos. Fora diversos rappers de Compton e South Central da mesma época que o NWA, como MC8 do Compton's Most Wanted. Eles também atenderam ao chamado e foram influenciados pelo NWA. Com a estreia do NWA, a cena do rap de Los Angeles mudou rapidamente do rap de festa para o rap hardcore. Esse lado mais hardcore se deve com certeza ao Eazy-E, porque ele era o único no grupo com vivências de rua e no crime. O Eazy-E esteve na maioria das canções do clássico e histórico álbum de estreia do grupo. E é muito debatido se o NWA teria tido tanta moral se o grupo não tivesse o Eazy de integrante. O NWA se esforçou muito para tocar nas rádios, apesar de suas rimas polêmicas. Eles mandaram versões diferentes de sons para os rádios locais, como a K-Day. Mesmo mal tocando nas rádios, o álbum deles foi um sucesso nas ruas, tendo vendido 1 milhão de cópias, virando o primeiro álbum de rap gangster a conseguir esse feito. A personalidade, voz e estilo do Eazy-E, além da forma que o trabalho de marketing do NWA focava muito nele, fizeram o Eazy-E se tornar uma estrela do grupo rapidamente.
Ele aproveitou o hype para lançar seu próprio álbum solo, que foi o primeiro dos membros do NWA. Chamado de Eazy Does It, seu disco que veio para afirmar seu nome como um rapper gangster a ser temido. O disco dele vendeu 2 milhões de cópias, chegou nas paradas musicais e ele ainda recebeu notas positivas do público. A partir de 1988, Eazy focou em investir nos próprios trabalhos do NWA e em outros artistas da sua gravadora. Em 88, ele lançou o álbum de estreia do grupo de R&B JJ Fad. As meninas venderam 3 milhões de unidades nos Estados Unidos e ainda emplacaram um hit que leva o mesmo nome do álbum. Em 1989, sua gravadora lançou outro álbum de R&B da cantora Michelle, que também fez sucesso e emplacou um hit top 7 na principal parada dos Estados Unidos. No mesmo ano, ele lançou o álbum de estreia do TDOC, que fez sucesso e foi aclamado pela cena do hip hop. E mais tarde, Eazy assinou com Cocaine, com Fila Fast Crew, Terry B, Jimmy Z, etc. Todos esses citados não lhe renderam resultados esperados, porque ele precisava de alguém que chegasse e causasse impacto, e foi aí que o Eazy trouxe o lendário grupo Above the Law. O Above the Law causou na cena dos anos 90 com muito de funk e gangsta rap. O grupo foi um sucesso e ali, finalmente, Eazy se sentiu um pouco satisfeito. Durante o auge da Ruthless Records, a empresa do Eazy-E estava ganhando mais de 10 milhões de dólares por mês. Depois que o Eazy fez o Jerry Weller se tornar seu sócio e segundo dono da Ruthless, o clima no NWA começou a se tornar tenso. Pelo que parece, enquanto Jerry e Eazy estavam na vida boa comprando imóveis e carros, os outros membros do NWA nem conseguiram sair do gueto. Ice Cube começou a se ligar que não estava sendo pago direito pelo trabalho que ele fazia, porque todo mundo sabe que ele não era só um rapper do grupo, mas também um compositor da gravadora. De acordo com Ice Cube, ele tentou conversar várias vezes com o Eazy e Jerry sobre o seu dinheiro, mas os dois não deram bola para ele. Por isso, Cube não viu outra escolha a não ser sair da gravadora e dar início a uma carreira solo de sucesso. Em resposta à sua saída, os membros restantes do NWA desprezaram ele no EP 100 Miles and Runner, de 1990, e Cube quis revidar com uma das maiores diss da história, a No Vaseline, onde ele debocha muito da relação do Eazy com o Jerry Weller. Dr. Dre saiu mais tarde pelo mesmo motivo e de forma bastante controversa. Ele se aliou ao ex-guarda-costas Suge Knight e fundou a bem-sucedida Death Row Records, tornando ela uma rival direta da Ruthless Records. Ficando só o Eazy-E, o DJ Ella, o MC Ren no NWA, é claro que não tinham como o grupo continuar. A saída do Dre foi bastante tensa, isso porque Eazy e Jerry não queriam que ele saísse. Supostamente foi preciso muita ameaça do Suge e seus membros dos Bloods para o Eazy assinar o documento que liberava o Dre da Ruthless. Nós também já fizemos um vídeo só sobre essa treta, o link está na descrição para quem quiser conferir. Apesar do fim do NWA, Eazy-E não desanimou e continuou investindo. Um acerto do Eazy depois do fim do NWA foi descobrir o grupo Bone Thugs. Eazy não pensou duas vezes em assinar e apadrinhar o grupo, e o Bone se tornou um dos maiores grupos de rap do mundo. Outro grande acerto que o Eazy quase conseguiu foi com o marcante grupo The Black Eyed Peas. O grupo só se tornou conhecido mundialmente na década de 2000, mas o Eazy conheceu os membros iniciais do The Black Eyed Peas nos anos 90, assistiu um show deles e viu o talento dos caras. Ele assinou com um grupo na Ruthless e na época o grupo ainda nem se chamava Black Eyed Peas, e sim Tribal Nation, que logo após Eazy resolveu mudar e colocar 8-Man Clan. Eles chegaram a lançar um single pela gravadora, porém com o falecimento do Eazy, o contrato deles com a gravadora acabou. Eazy também mostrou interesse em assinar com Tupac e seu grupo Thug Life, bem como Spice One, mas não acabou rolando. Ainda tendo um status de astro do rap, em 1991 o Eazy virou capa de jornal com manchetes sobre o rapper ter visitado e jantado com o ex-presidente americano George Bush. Na época, o Eazy desmentiu essa história dizendo que ele estava num evento de doação que foi convidado e pagou $1.200. Lá, segundo o Eazy, queriam que ele se juntasse ao Partido Republicano, mas ele recusou.
Em 1992, o Eazy lançou um EP que vendeu mais de 500 mil unidades e tinha músicas como Only If You Want It e Neighborhood Sniper, que ganharam clipes. Em 93, ele lançou o clássico EP de ataque contra o Dre, Snoop Dogg e a Death Row, que com certeza é o seu projeto mais lembrado, marcando por ser seu último projeto lançado em vida. Esse é um dos 2 EPs de rap gangsta que passaram de 1 milhão de vendas, ficando junto ao EP de estreia do Bone Thugs, que o Eazy também aparece. É nesse EP que está a diss famosa Real Motherfucking G's, a qual o Eazy traz os seus afiliados BG Knockout e Dresta. Eles são os rappers com estilo gangsta que o Eazy estava postando no final da sua vida. Foi trabalhando nesses projetos que Eazy se interessou em desenvolver uma habilidade tão cobrada de um rapper, saber escrever suas próprias rimas. Antes disso, o Eazy rimava o que os outros rappers escreviam para ele, como o Ice Cube e o MC Ren, The D.O.C. também. Nesse período também ele dispensou o Jerry Weller e estava tentando dar uma repaginada na sua gravadora. Algumas pessoas afirmaram que o Eazy descobriu que ele também era roubado pelo Jerry e tirou ele da gravadora para tentar ainda se reunir novamente com os membros do NWA. Em seus últimos meses, de acordo com o Ice Cube, Eazy conversou com ele sobre trazer de volta o NWA. Só 10 meses depois da sua morte foi lançado o segundo e último disco do Eazy. Esse álbum foi moldado com a ajuda do DJ Ella, que usou muita gravação inédita do Eazy na época em que ele estava trabalhando no EP contra o Dr. Dre. O álbum recebeu pouca atenção das estações de rádio e mesmo sem grandes apoio das mídias mais conhecidas, o projeto se saiu bem, graças ao apoio do hip hop underground de Los Angeles. O disco vendeu mais de 2 milhões de cópias só nos Estados Unidos. Em fevereiro de 1995, Eazy passou mal após ter uma forte crise de tosse no estúdio e foi ao médico achando que tinha descoberto ter asma. Quando chegou, o rapper ficou chocado ao descobrir que na real ele estava com AIDS avançada e quase imediatamente depois ele foi hospitalizado na UTI. Eazy passou semanas internado e em 26 de março ele sofreu um colapso pulmonar devido a complicações com a AIDS, falecendo do lado dos seus pais. Eazy só anunciou que estava doente em uma declaração pública em 16 de março. Acredita-se que Eazy contraiu a infecção de uma parceira sexual. Claro que nem todo mundo acredita que o Eazy morreu de AIDS, porque o tempo em que ele foi internado até morrer foi muito curto. Então nós precisamos contar os 2 lados aqui para vocês tirarem suas próprias conclusões. Primeiro nós vamos começar falando da parte oficial. Os tais sinais que ele mostrou às pessoas ao seu redor sobre estar doente e como ele poderia ter contraído a doença. Pouco antes de morrer, Eazy foi entrevistado por sua assessora, Phyllis Pollack, e de acordo com ela, na gravação inédita, ele aparece tossindo. Outra pessoa que testemunhou as tosses intensas do Eazy foi o BG e o Kitty Frost. Some of the people that I'm talking to were saying that they weren't surprised or at least weren't alarmed by the cough because he smoked so much weed. Do you remember hearing him cough and did you not think anything of it? The cough was different that Sunday when we went to his house. How so? Because, man, I've smoked weed since 16, 17 years old. It wasn't a weed cough. Para quem não sabe, o vírus HIV ataca o sistema imunológico, que é o responsável por defender o corpo humano de doenças. E os primeiros sinais da doença faz a gente confundir ela com uma gripe, pois causa coisas como tosses no paciente. Nos anos 80 e 90, houve uma epidemia de AIDS e muitos óbitos vieram por causa da desinformação sobre a doença. 90% das pessoas infectadas não descobriram a tempo ou não se trataram, ficando doentes para valer em pouco tempo e um período de 6 a 8 anos. Na época, a doença foi um sinônimo de morte, mas hoje ela pode ser controlada, embora sua cura ainda não tenha sido descoberta. Todo mundo conhece a fama de pegador do Eazy, que ele teve 11 filhos com mulheres diferentes, mas é óbvio que elas não foram as únicas mulheres que ele se relacionou na vida.
Então ele deve ter contraído HIV muito tempo antes de ser internado e demorou para saber porque nunca fez o teste. Mas uma coisa que intriga muita gente é que se ele tinha HIV e se relacionou com tantas mulheres e teve tantos filhos, por que nenhum dos seus filhos nasceu com HIV e, principalmente, por que a sua última parceira, no caso sua esposa Tomika, que estava grávida do seu segundo filho, dele, quando ele morreu, testou negativo para HIV? Muita gente pode dizer que foi sorte ou bênção divina, mas há quem acredite que o rapper foi assassinado. Essa teoria ganhou ainda mais força depois de 2003, porque o Chuck Knight fez uma aparição no programa do Jimmy Kimmel e fez uma brincadeira estranha que se ele quisesse alguém como Eazy-E, poderia facilmente ser infectado com AIDS com uma seringa contaminada. So they got this new thing out that people sell them all the time. They got this stuff they call, they get blood from somebody with AIDS, and then they shoot you with it. Oh, so well, that seems bad. That's a slow death. An easy thing, you know what I mean? Yeah. Oh, no. Okay. Isso é uma parada que o filho do rapper, o Lil Weezy, já disse acreditar. A sua filha Abby fez um documentário para investigar a sua morte porque ela não acredita que o pai tenha morrido por conta da AIDS. No final, cada um vai ter sua teoria para explicar a morte tão sentida de um cara que foi tão amado pelos seus familiares e fãs. Nós queremos saber de vocês o que acreditam. Digam pra gente nos comentários. O funeral do Eazy foi em 7 de abril de 95 e o único membro do NWA que compareceu foi o DJ Yella. Para finalizar o vídeo, vamos ver algumas curiosidades bônus sobre o Eazy. Começando pela lápide de seu túmulo. Vocês sabiam que ela passou mais de 20 anos com o seu ano de nascimento errado? Ela só foi corrigida graças aos esforços da sua mãe e dos seus filhos. Algumas pessoas que eram próximas ao rapper disseram que o nome de Eazy-E era uma versão mais curta de Eazy Eric, que seria o apelido do rapper nas ruas, e é a primeira letra do nome real do Eazy, que é Eric. Já o Eazy, no sentido da gíria, muitas vezes é usado para definir uma pessoa ligeira, esperta e calma. Alguém que planeja bem seus corres e os faz sem alvoroço. Ou seja, podemos dizer que o nome artístico do Eazy-E era para enfatizar como ele lidava com os negócios dele. Em 2008, o prefeito Mr. Omar Bradley declarou que o dia 7 de abril seria o dia do Eazy-E em Compton. 12 dias antes de falecer, o Eazy-E se casou com sua esposa Tomika no hospital, a qual ele deixou a maior parte do seu patrimônio. Em 2013, o Eazy se tornou o segundo rapper a ganhar um holograma, no show do DJ Yella com Bonnie Tugs no Rock the Bells. E em 2023, ele finalmente ganhou uma rua em sua homenagem em Compton. To my fans, I would like to say to my fans, thanks for your support and stay true to the game. And don't ever believe people who tell lies. Então essa é a história do padrinho do Gangsta Rap e além de fortalecer nosso trampo no YouTube, vocês podem nos seguir no Instagram para receber o melhor conteúdo sobre hip hop que tem na plataforma.